35 anos Estamos de vivemos... volta agora sim com um pouco mais de calma. Deixa eu explicar para vocês. Hoje o programa é um pouquinho mais curto, um horário especial, porque teremos a estreia aí da série Partiu Santa nesse sábado e nos próximos 2 sábados. Por isso, um programa um pouquinho diferente. Você pode participar do Clube da Bola, é muito fácil, é moleza. Nosso número de WhatsApp é o código 48 99191 4706. Sua reflexão, seu comentário, sua pergunta para os nossos comentaristas. Vale foto, vale vídeo. Só o áudio que é mais difícil, né? Para a produção escutar, colocar, selecionar é um pouquinho mais difícil. Mas vídeo, foto e mensagem você manda valendo durante o programa. Já começo com o Iancel perguntando o que acontece com o Avaí. Tivemos a arrancada Gilmar Dalpozo, depois a arrancada Anderson Moreira, que foi um pouquinho mais curta. O Avaí não jogou um bom futebol ontem, Ian. Boa tarde. Boa tarde, Mancho. Boa tarde a galera de casa acompanhando o Clube da Bola. É sempre um prazer estar aqui. Cara, pra galera que tava com insônia ontem à noite, aquele primeiro tempo, deu um soninho gostoso assim, que jogo ruim, cara. Que jogo ruim mesmo. A pior partida disparada do Avaí sob o comando do Anderson Moreira. E é curioso como o time oscila muito, né, Mancho? O Avaí vive de 8 a 80 nessa Série B. Com o próprio Gilmar Dalpozo começou bem, teve uma arrancada boa, 11 jogos de invencibilidade, depois 9 jogos sem vencer e jogando muito mal. Agora com o Anderson a mesma coisa. Teve uma outra boa atuação, teve alguns jogos que venceu sem jogar tão bem, mas ontem realmente ficou aquela sensação que, cara, ontem assustou. O Avaí não teve o Giovani, o Anderson optou por começar com o Pedro Castro, mais ou menos como um camisa 10, ali atrás do Wagner Love, o Paulo mais aberto. No final do primeiro tempo ele chegou a inverter a posição, o Pedro Castro veio para o lado direito, o Garcês foi lá para a ponta esquerda e o João Paulo um pouquinho mais por dentro, mas nada funcionava ontem. O Avaí tinha muita dificuldade de sair jogando, muita bola longa. Parecia que a única ideia do time no primeiro tempo era tentar acionar o Garcês ou pelo alto, para ele tentar dar uma casquinha, ou para ele tentar correr nas costas do lateral, e nenhuma das duas funcionava. O Garcês vive péssima fase técnica. Ontem completou um turno desentendado sem marcar um gol sequer. E me pareceu assim, o que preocupa é que o Avaí me pareceu um time sem ideias ontem. Até preocupa o torcedor, porque não é só a questão do time perder, mas é como perde. Perder jogando desse jeito, fica a preocupação do que vai ser na continuidade de um time que ainda briga, embora esteja um pouquinho mais longe, mas briga ainda pelo acesso. Ele falou 19 rodadas sem marcar do Garcês, então um turno inteiro sem balançar a rede. Inclusive, eu acho que foi o nosso repórter, o JP Bianchi, da Jovem Pan e do Grupo ND, que perguntou para o Anderson na coletiva, né, após o jogo sobre isso. E o Anderson foi tranquilo. Não, cara, ele tá na pressão, né? Cada jogo que passa, a pressão aumenta para ele, mas isso é a vida do atacante, isso é a vida do jogador de futebol. O Anderson comentou bem legal. Inclusive, ele falou, a gente tirou na coletiva de imprensa 2 trechinhos. Uma pergunta sobre o jogo de ontem e já projetando o próximo adversário que o Avaí tem daí em casa, que é o Ituano. Fala, professor. Acho que fizemos um jogo ruim, tecnicamente falando. A gente, infelizmente, vários jogadores abaixo daquilo que eles podem fazer. Não aconteceu, assim, acho que dos jogos que eu fiz aqui, talvez o jogo com mais pobre tecnicamente falando, assim, com menos oportunidades, menos jogo. Então, infelizmente, às vezes isso acontece, mas foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente pode fazer. O Ituano, se eu não me engano, aí está entre os primeiros no segundo turno. É o time que estava muito embaixo, mas está conseguindo reagir, está com muita força, está com confiança. Então, nós temos pela frente um jogo extremamente difícil. Temos pouquinho a recuperar e para poder montar qualquer tipo de estratégia, mas precisamos fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Legal, o Ian, ele teve uma leitura bem parecida com a sua, né? A sua com a dele, de um jogo da média, os jogadores se apresentando abaixo da média. Ele usou até a palavra pobre ali, né? Uma questão técnica, o jogo foi meio pobre nessa questão. O que fazer para encarar agora o Ituano? Olha, Mancha, o que preocupa é que o Avaí me pareceu um time sem ideias, né? Então você não tem ideia de... O Goiás nem marcava tão forte assim, saída de bola do Avaí, era chutão para todo lado. Então o Avaí precisa voltar a ser forte na ressacada, principalmente. De pouquinho mais de 53% de aproveitamento jogando em casa, e é muito pouco. Pegar como comparação o Vila Nova, que é um time ali que está brigando para subir, o Vila Nova tem mais de 78% de aproveitamento jogando em casa. E isso faz a diferença lá no final. O Avaí precisa voltar a ser forte na ressacada.
voltar a pontuar e principalmente precisa voltar a mostrar um futebol minimamente convincente. Seja mudando alguma peça, seja buscando um sistema de jogo diferente, mas o Henderson precisa achar alternativas, principalmente para situações como ontem, que não teve o Giovani, que é o principal criador do time, e pareceu que o time não sabia o que fazer com a bola. O Goiás, que é um time aí que volta e meia também tá na Série A, né? Um time tá na Série A, oscila para B, vai para A, daí teve problemas com a torcida durante a semana e a gente tem que aguentar o papagaio fazendo o Cristiano Ronaldo ali depois do gol. Mascote do Goiás é um papagaio, né? É o papagaio. O Ian, que é especialista em mascotes do futebol brasileiro, o papagaio fazendo um Cristiano Ronaldo ali. Estou aqui, não, é demais. Além da derrota, tem que ver o papagaio. Vamos fazer o seguinte, vamos com o Kaká falar sobre o Brusque. O Brusque, hein, dos catarinenses, um preocupante, porque é o catarinense pior colocado na tabela da Série B. Já já a gente vai ver a tabela também. Kaká, jogo importante, é hoje, ainda não é na sua casa, entre aspas, o estádio é do Carlos Renault, o Brusque usa, tal, ainda não é. A gente esperava que fosse hoje essa do Brusque diante do torcedor, joga no Gigantão das Avenidas, hoje 5 da tarde, o adversário é o Vila Nova. Falei alguma coisa errada? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas, amigos ligados do Clube da Bola. É isso, Mancha, você falou e assim, não será hoje e também não será contra o Amazonas, viu? O Brusque já solicitou ao Marcílio Dias para o jogo com o Amazonas no dia 22, segunda-feira, que o jogo aconteça no Gigantão também. O Augusto Bauer não ainda, questão dos bombeiros lá, e parece que fica cada vez mais longe o Brusque jogando em casa, porque desde que o Brusque existe, 1987, a fundação do clube, é o Augusto Bauer a casa do Brusque, é onde o Brusque conquistou o primeiro catarinense, os títulos, fez campanha de acesso, e isso está fazendo muita falta. E assim, o que a gente observa e que tem de confiança de que o Brusque pode escapar do rebaixamento, a diretoria já investiu no time, contratou mais jogadores, aumentou a folha, tá mais de 1.600.000, mas ainda assim é uma das mais baixas, talvez a mais baixa. Trocou de técnico de novo, vai ser a estreia do Marcelo Cabo hoje, mas o principal é jogar no Augusto Bauer, porque além de você estar jogando na sua cidade, tem a questão do gramado sintético. E o Brusque está super habituado ao novo gramado sintético ali do Augusto Bauer, porque o Brusque treina no Augusto Bauer também. Então o time está adaptado, fez a pré-temporada e tem feito os treinamentos no Augusto Bauer no gramado sintético. Mas quando que vai jogar em casa? Ninguém sabe. E não será também contra o Amazonas, porque inclusive o Marcílio já mexeu na tabela da Copa Santa Catarina. O jogo com a Chapecoense passou para sexta-feira, justamente para que o Brusque na outra segunda possa jogar no Gigantão das Avenidas. Causou até um mal-estar com a torcida. A torcida do Marcílio não gostou de ter que jogar sexta-feira à noite com a Chape. E o Brusque perdeu para o Santos, esse jogo foi na de novo, e aí causou a demissão do técnico Luizinho Vieira. Brusque escolheu Marcelo Cabo, que fez um trabalho muito bom no Floresta, o último clube dele na Série C, escapou do rebaixamento. Eu calculava aí 97% de chance de queda para o Floresta quando o Marcelo Cabo chegou, fez aí uma pontuação histórica, salvou o Floresta da queda e vai ter a missão muito parecida com o Brusque agora. Ele disse que o Floresta vivia a situação pior do que ele está encontrando o Brusque nesse momento. Então isso é bom. Vamos ver se hoje ele consegue arrancar bem. A gente tem aquela expectativa, troca de técnico, muda o ambiente, o time consegue o resultado já de cara. Foram poucos dias para trabalhar. O Vila Nova é um time que vem fazendo uma impressionante campanha em casa, antes da Série fora de casa, quarto, não tem pontuado, fez só 2 vitórias em 12 jogos longe do Oba. Então, no Gigantão, o técnico do Vila Nova é o Luizinho Lopes, que trabalhou no Brusque no começo do ano, então ele conhece o ambiente, mas o Brusque precisa da vitória, precisa vencer. E hoje, com o Vila no Gigantão, é a primeira partida do Marcelo Cabo, estreia do novo técnico do Brusque. Poleiro está lesionado, é o desfalque, Paulinho Mocelin está suspenso, são as baixas aí do Brusque para hoje. No mais, deve repetir aí o time que enfrentou o Santos e acabou perdendo por 1-0. Legal demais. Deixa eu só corrigir aqui, eu falei um papagaio, é um periquito do Goiás. Errei aí a espécie de ave, mas é um pássaro. O mascote do Goiás fez ali um Cristiano Ronaldo para as câmeras. Marcelo Cabo, Kaká falou, o novo técnico do Brusque, deu entrevista coletiva e fez uma comparação, né? Até justo sobre isso que o Kaká falava, a época no Floresta, e o que ele traz aí para o seu antigo time e o que ele traz para o novo time, o Brusque. Fala, Xará! Lá no Floresta entramos na 8ª rodada com 0 ponto e 97,3
de possibilidade de rebaixar. E aí talvez eu possa dizer que tenha sido um dos trabalhos mais árduos e difíceis da minha carreira, até mesmo os acessos, os títulos que eu tive, porque o percentual era muito alto, uma competição que só tinha 19 rodadas, a gente entra na 8ª rodada com 0 ponto, então em 10 rodadas a gente de 30 pontos conseguiu obter 19. E vejo muita semelhança à questão do elenco, sim, porque a gente precisa ter um diagnóstico rápido, né, do momento do Brusque. A gente não tem muito tempo, porque sábado já temos a primeira final, né, das 13 que a gente vai ter pela frente. Eu encontro um grupo qualificado, encontro um grupo comprometido, a diretoria foi na janela, trouxe o necessário, e o primeiro contato foi muito positivo, né? O mais importante é ser um elenco qualificado, é um elenco comprometido com as circunstâncias do Brusque. Isso já é um facilitador para o meu trabalho. Legal. Deixa eu só perguntar pro Kaká. O Marcelo Cabo passou por aqui, por Florianópolis. E como é que você vê o estilo? O Marcelo é boleirão, né, Kaká? O Badá pode falar também, porque ele trabalhou na Chapecoense, né? Ele é agregador, né? Eu acho que é o que assim, todo mundo esperava que o Brusque fosse no Vaguinho, né? E era o meu palpite também, eu achava que o Vaguinho, pela identificação, poderia salvar. O Vaguinho também é bom de arrancada, ele consegue bons resultados já de cara, traz o grupo junto com ele. Só que o que eu ouvi é que o Brusque precisava de um treinador da competição, da Série B, e talvez esse seja o principal argumento para trazer o Marcelo Cabo. É um técnico que tem vários acessos na Série B para a Série A, experiência em times grandes, a gente conhece aqui do futebol catarinense pelos trabalhos em alguns times aqui, esse é o perfil. Agora, ele tem que vencer, não adianta, tem que conseguir um resultado para a distância diminuir, porque já está muito grande. O Ituano saiu da zona, gente, o Ituano estava morto outro dia, saiu do Z4. Pro torcedor do Brusque, pra galera de casa, eu falei boleirão, claro, no melhor sentido da palavra. A Chape entra em campo daí amanhã, contra o Ceará, e o Eduardo Florão traz as informações pra gente. Chega aí, Florão. Oi, Mancha, boa tarde pra você, um abraço pro pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo amanhã contra o Ceará, aqui na Arena, com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento de acordo com uma combinação de resultados e também com a vitória da Chapecoense. Só que essa vitória é algo que o time tem buscado muito, procurado muito aqui dentro de casa. A última vez que o time venceu jogando na Arena Condá foi no dia 20 de abril, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ou seja, faz muito tempo esse jejum. Mesmo assim, há uma confiança grande de que nesse momento a Chapecoense possa manter essa reação depois da vitória contra a Ponte Preta fora de casa. O técnico Gilmar Dalpozo não tem a dupla de zagueiros, o Bruno Leonardo está lesionado e também o João Paulo suspenso pelo cartão amarelo, vai fazer essa mudança, o Jonathan e o Doma devem assumir as vagas, e na lateral direito o Mailton também está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Marcelinho deve ser o titular. Então são mudanças aí no time da Chapecoense que devem ocorrer para esse jogo contra o Dalpozo ainda buscando aí colocar e implementar suas ideias de jogo de uma melhor maneira possível para a Chapecoense. Para esse duelo, quem vai ser titular é o Léo Vieira, goleiro que ganhou a posição na Chapecoense e falou também sobre o momento, porque ele ficou sem jogar desde fevereiro, aí contra o América Mineiro, retomou a posição e é titular com o Gilmar Dalpozo. A gente vai ouvir um trechinho do Léo Vieira. Eu estou na minha 17ª temporada como profissional, então a gente tem que entender os processos, eu entendo muito. E sempre me preparei a cada dia, né, para assim que fosse solicitado ajudar a Chape. Esse é o principal objetivo desde que eu aceitei vir. Então, fico feliz com a oportunidade que estou tendo, com o desempenho que venho ajudando a equipe de uma maneira geral. Nós nos ajudamos em todos os sentidos, né? A gente costuma dizer que a parte defensiva começa lá na frente e a ofensiva também começa a partir de mim. Então, é isso, né? Todos os atletas têm que entender o processo, né? Eu estou feliz, ajudar enquanto tiver essa oportunidade, estarei fazendo o meu melhor sempre. Tá aí o goleiro da Chapecoense, Léo Vieira, titular para o jogo de amanhã contra o Ceará aqui na Arena Condá. Ele que levou apenas um gol. Nessa volta, a Chapecoense, só o gol contra do João Paulo no duelo contra o Botafogo de São Paulo aqui na Arena Condá. Volto contigo, Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. Badá, não dá pra... Vou afirmar aqui, deu uma animada, né? Essa vitória aí fora de casa deu uma animada
e agora é voltar a vencer na Arena. Muito boa tarde, Badá. Olá, Mancha. Boa tarde para você, todos ligados do Clube da Bola. Até brincávamos aqui, né, que fazia muito tempo que eu não vinha aqui no Clube da Bola comentar uma vitória da Chapecoense 2 meses para mais. A última tinha sido contra o Goiás lá no início de julho, mas venceu. Venceu 2-0 a Ponte Preta, o time melhorando gradativamente, não é uma evolução assim muito grande de um jogo para outro, e o Dalpozo inclusive falou sobre isso ontem, né, que o time está melhorando gradativamente, mas já vinha merecendo essa vitória. Empatou com o América em 0-0, o goleiro Elias foi destaque do time do América, principalmente. Empatou com o CRB, o Matheus Albino fez 2 defesas milagrosas no segundo tempo. Contra o Botafogo, que estava ganhando até 40 do segundo tempo, quando o João Paulo fez um gol contra, mas se recuperou lá, o João Paulo fazendo o primeiro gol contra a Ponte Preta. Aí no segundo tempo, o Mário Sérgio fez 2-0, poderia ter feito até mais, porque o Giovanni Augusto perdeu um pouco. Gradativamente, o time está melhorando, está evoluindo, a gente já vê o trabalho do Gilmar Dalpozo e do João Carlos Maringá, que assumiu como diretor executivo, conhece como poucos o vestiário e conhece como poucos a Chapecoense. Foi uma escolha acertada da diretoria da Chapecoense, eles estão melhorando o ambiente interno, estão mobilizando mais o grupo e o grupo está mais confiante. Mas agora, importante que amanhã, um jogo muito complicado. O Ceará, na minha opinião, atravessa o melhor momento na Série B. Briga por vaga no G4. Depois que assumiu o Léo Condé, o time melhorou muito, né? Então vai ser um adversário muito complicado para a Chapecoense enfrentar, com o desafio de voltar a vencer dentro de casa. São 11 partidas sem vencer na Arena Condá. Amanhã vai ter mais uma oportunidade. Vencendo o Ceará, talvez não saia da zona de rebaixamento. Ontem o Ituano aplicou 4-1 na Ponte Preta, que está em queda livre, né? Então teria que secar o CRB, que joga contra o Sport Recife fora, e também o Paysandu, que joga em casa diante do Guarani de Campinas. Mas o importante seria fazer as pazes com a Arena Condá e com o torcedor do Verdão para dar aquela esperança de que ainda possa sair da zona de rebaixamento e brigar até o fim da Série B pela permanência na Série B e evitar o rebaixamento à Série C. Legal, Badá. Vamos para conversar com o Emerson. Eu acho que a gente tem a tabela, também já pode deixar na mão. Emerson Luiz, você foi muito comentado nos últimos dias, estive num evento que reuniu muita gente do estado, né, do Grupo ND do estado, e Emerson Luiz, depois de Badá, não dá também para ter tudo, depois de Badá foi o mais comentado do evento, nos bastidores do evento. Galera, assiste demais o Clube da Bola, um beijão para todos. Emerson, a gente os catarinenses vivem momentos de mudança, né? A chegada do Enderson, a Chape com a chegada do Gilmar já há alguns dias, algumas semanas. Brusque vai ter estreia de Marcelo Cabo. Pedir para a produção colocar a tabela, para você dar uma olhada para a gente se essas mudanças estão refletindo também na classificação. Brusque, a missão é mais difícil, né? Tá lá embaixo, ó, Novo Horizontino, Santos, Mirassol. Vou deixar para Emerson Luiz. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde a você, telespectador do Clube da Bola. Os catarinenses oscilam demais dentro da competição. Eu vejo o Badá falar da Chapecoense, 11 jogos sem vencer diante da torcida. O fator local em qualquer competição ela é essencial, é fundamental para você somar pontos, para alcançar algum tipo de objetivo. E o Brusque também não joga em casa, como disse o Kaká, vai novamente em Itajaí, com pouca torcida. O torcedor do Brusque, a gente entende, a logística é difícil. Blumenau enfrentou isso aqui, o Metropolitano, os torcedores se deslocando para Jaraguá do Sul, para Ibirama. É difícil, é complicado. Não adianta você treinar no seu campo e jogar fora de casa. E isso tudo reflete essa questão da Chapecoense, de não vencer o seu torcedor, do Brusque, de não poder jogar na sua casa. E o Avaí é um caso à parte, porque eu cravei aqui que o Avaí ligar, mas o time para oscilar. O Ian também confirmou isso agora há pouco. A gente esperava uma arrancada, são 12 jogos para o Avaí para tentar, de fato, se aproximar desse G4 e entrar, mas está cada vez mais difícil, porque ontem era um jogo chave contra um concorrente, queira ou não, é um time de Série A, o Goiás, assim como o Avaí, e eu vejo uma rodada muito complicada e muito difícil. O Avaí já perdeu, Chapecoense terá um osso duro, o Brusque também, mas apostando nessa mística aí do Cabo para ver se o Brusque consegue realmente dar uma arrancada, porque a gente sempre fala, a competição é longa, são 38 rodadas, mas está terminando. Daqui a pouco acaba. Legal, Emerson.
Tô até vendo Flamengo e Novo Horizontino no Maracanã ano que vem. Já pensei. Mirassol e Corinthians, Mirassol e São Paulo. Eita! Ó, galera mandando mensagem. Boa tarde, Mancha, melhor time de comentaristas no programa mais democrático do estado. Sou o Tigre. Forte abraço. Edson, lá de Criciúma. Outra sua aqui do Renilton Coelho. Participa bastante todo sábado. Tá interagindo aqui com a gente. Valeu, Renilton. Boa tarde, Mancha e aos demais. Criciúma vai ganhar do Palmeiras se a arbitragem e o VAR não interferir negativamente contra o Tigre. Renilton tá confiante desse jogo de amanhã da Série A, que vai ser assunto pro próximo bloco. Ó, deixa eu botar uma foto aí que a gente recebeu. 6 anos do grupo Trofloripa. Somos um grupo de amigos que nos conhecemos nas pistas Flashback e que muitos já se conheciam e foram chamando para participarem. E hoje somos uma família que amamos as músicas dos anos 80 e dançamos passinhos, que são as coreografias das músicas. Estamos comemorando 6 anos de união e amizade. O Ian, galera mais jovem, nem sabe o que é flashback. Agora eu e o Badá, o Emerson também, o Kaká também, Kaká é a juventude do jornalismo, também não sei se ele sabe. Agora eu, o Badá, o Emerson, o Pereira aqui no estúdio. Se só assim, deixar pro próximo bloco. É rapidinho, a gente já volta.